Bem-vindos de volta ao Off-Pack Call. Nós éramos para ter terminado no quarto episódio com o Manuel Mascarenhas Gaivão e o Rui Doreiro Branco, mas houve aqui uma oportunidade de falarmos com o João Mirra, um dos treinadores da Seleção Nacional Portuguesa, que está há anos neste projeto e neste processo, que agora terminou com um grande campeonato do mundo. João, dizia-te antes de mais, obrigado pelo teu serviço e por aquilo que foi Portugal no Campeonato do Mundo. Valeu a pena aquilo que vocês fizeram e os sacrifícios todos que tiveram que colocar todos os dias? Sim, claro. Primeiro que tudo, boa tarde. Obviamente que valeu, não fomos só nós que fizemos estes sacrifícios. Eu acho que o maior sacrifício foram os jogadores em conciliar as suas vidas privadas, profissionais, com este processo que era mais exigente do que eles normalmente estão habituados. Muita gente por trás, não é? Nós treinadores e os jogadores, apesar do mérito ser essencialmente dos jogadores, há toda uma estrutura por trás que ninguém fala dela, não é? Isto já começou o ano passado, por exemplo, nós temos o Nuno Salvador que fez um papel fundamental na ligação dos lusitanos, que é uma seleção de Portugal, dos jogadores que jogam em Portugal, e em relação aos clubes e da própria seleção nacional. E eu estou a usar o nome do Salvador porque foi uma pessoa que foi muito importante para nós no início deste processo, porque houve mudar mentalidades, sabes isto também como eu, é difícil, às vezes até a nossa própria, nós muitas vezes estamos habituados a fazer sempre a mesma coisa e quando alguém vem, como o Patrício, mudar o esquema normal, custou a nós, custou aos jogadores e custou muito aos clubes também, que têm um grande mérito, porque a maior parte do tempo que os jogadores são trabalhados são nos clubes, não são nas seleções, e eles também têm um grande mérito e nós sem eles não estávamos aqui onde nós estamos hoje em dia. Custou, mas a verdade é que também as vitórias, óbvio, que alimentam e satisfazem quando nós estamos dentro de um processo duro, mas a verdade é que nós olhávamos, antes da vitória já havia essa satisfação coletiva, porque nós víamos um crescimento sustentado da equipa e isso já nos deixava orgulhosos. E sabíamos que depois a vitória, como nós não ganhámos à Geórgia, mais dia menos dia íamos ganhar um jogo. Eu perguntava-te, naquele momento em que o Storti quebra a linha e depois faz o passo para o Rodrigo Marta, o que é que te passou pela cabeça naqueles 2 segundos? Tu ainda consegues relembrar-te daquilo que foi viver aquele momento que foi tão rápido e tão fugaz, passou assim no instante? Sim, aquilo é um bocadinho uma mistura de sensações, não é? Porque às vezes quando estamos a ganhar passa muito devagar, quando estamos a perder o tempo passa rapidíssimo. Estava a passar rápido naquela altura, estávamos a ver que íamos ficar outra vez muito perto, mas íamos só ter mais uma vitória moral. Não era isso que nós queríamos, nós falámos disso e não era isso que nós andávamos atrás. Eu acho que também é significativo, não são os únicos, obviamente que não, também tem muito a ver a posição que jogam, mas também é representativo ser um ensaio construído pelo Storti e finalizado pelo Rodrigo Marta. São 2 talentos brutais desta seleção, não apareceram do nada. Eu quando digo que é significativo terem sido eles os 2 a finalizar aquela jogada, porque o Storti e o Rodrigo Marta são um bom produto de um processo que leva anos e anos, desde o Sub-14, que foram identificados por treinadores que trabalhavam com eles, Henrique Garcia, o professor Rui Carveira, vários, eu vou deixar aqui de fora vários, mas não é sem maldade nenhuma. E depois seguiram o processo do Sub-18, seguiram o processo do Sub-20, lusitanos e os séniores A. É isso que nos tem enchido mais de orgulho, não foi um acaso, mas é este nível também quem percebe minimamente da modalidade percebe que não dá para ir ali ganhar por acaso, tem que ser uma coisa estruturada. Nós podemos ter um bom dia, mas se o trabalho não está feito atrás todo de anos e anos, não vai acontecer. Isso deixou-nos também satisfeitos e acho que é representativo também de uma mescla de geração finalizada, lá está os 2 pontos pelo Samuel Marques, mas enche-me também de orgulho que tenha sido o Rodrigo Marta e o Storti a finalizarem aquela jogada, não por mim, por eles e por todas as pessoas que passaram na vida deles, desde os clubes às seleções jovens. Este processo que tu falas, que começa desde eles, por isso, nós tínhamos aquele programa que é de Lobinhos a Lobos, isto é uma coisa de décadas, são trabalhos que demoram anos, passam por, não digo centenas de treinadores, mas dezenas. Eu perguntava-te se isto é um programa que nós temos que continuar a levar para a frente para os próximos 10 e 20 anos, apesar de fazer muitos sacrifícios a toda a gente.
Sim, claramente. Penso que esse programa já está a ser, ou pelo menos algo parecido, estão a tentar que seja implementado. Já se está a olhar outra vez para os sub-18, sub-20 de outra maneira, as academias. Não há outro caminho, não é o achar ou deixar de deixar. As coisas não acontecem por acaso, ou há a identificação desse talento e depois esse talento é trabalhado com uma ideia transversal ao longo das várias seleções, deles perceberem que é importante ganhar sempre, mas é muito mais importante ganhar nos séniores. Eles, quando são sub-16, sub-18, têm que ganhar método de trabalho, ganhar ambição para mais tarde chegarem a estes grandes palcos, nunca deixando a vitória de lado, como é óbvio, mas o fundamental é eles crescerem individualmente, coletivo, sobre regras táticas, sobre regras de comportamento que são fundamentais, e depois os treinadores, quem estiver na estrutura da federação e fazendo essa seleção, muitas vezes olhando ou sempre olhando também para a parte do compromisso individual, da ética de trabalho, perceber que isso também vai ser um trampolim para eles serem melhores jogadores no futuro. Nós muitas vezes temos aqueles jogadores que olhamos para eles fazem a diferença no sub-16, sub-18, porque fisicamente já são mais maturados do que os outros, mas a questão é que muitas vezes depois os outros jogadores também têm esse crescimento tardio, crescem, tiveram uma boa formação técnica tática e a seguir passam esses jogadores, e nós não podemos desperdiçar os jogadores que se calhar fisicamente no início não estão tão evoluídos, mas que têm lá tudo, têm toda uma base correta de crescimento técnico e tático e que mais tarde vão colher frutos. Olha, um desses jogadores que eu, como sabes, eu acompanho o Sub-20 há bastante tempo, e a ti e ao Lois há muito, o José Madeira, que era um jogador que no Sub-18 toda a gente dizia que era bom, mas nunca pensaram que ele vinha atingir o nível que atingiu hoje em dia, que é absurdo. Consegues-me explicar um bocadinho, tu que foste treinador do José Madeira no Belenenses e nas seleções, este processo dele, por isso, para as pessoas perceberem um bocadinho como é que um jogador que era médio bom passou a extraordinário. O Zé Madeira eu acho que é um jogador, óbvio que toda a formação, tanto do clube como das seleções, teve mérito, mas ainda é quase um caso à parte, porque o crescimento dele, nem nós, na melhor das hipóteses, pensávamos que o Zé Madeira ia ter este crescimento tão rápido. Ele, aos 18 anos, já era um jogador. Nós jogámos há uns anos em Paris contra a Geórgia e houve alguns treinadores que estavam lá, tanto da Geórgia como de outras seleções e clubes, que não acreditavam na idade dele. Nessa altura, eu não sei se ele tinha 18 ou 19 anos, e nós olhamos para ele, a consistência. Não é normal um jogador com aquela idade, com 18, 19 anos, ter a consistência. Nós vamos ver os números do Zé Madeira. O Zé Madeira é um jogador que ao olho do adepto é sempre um bom jogador, mas quando se vê as estatísticas individuais ainda salta mais à vista, e o que é estranho na idade dele não é só a qualidade, mas é a consistência das exibições. Não? Agora, o Zé Madeira eu não tenho, eu vou ser sincero, mesmo no clube eu não tenho grande mérito, porque eu tive naquele ano que a competição foi interrompida, Covid, e ele a partir dali depois foi-se logo embora, infelizmente para nós, mas... Continua, isto foi a quebra. Em relação, eu acho que até há outros jogadores, nós olhamos hoje em dia para o Chizzy, o David, não era um jogador que nas camadas jovens nós olhássemos e dizíamos que ia ser um super atleta, e muito mérito dele, do clube, trabalhou, fez jogador, é um jogador muito focado e é um exemplo muito bom de numa altura que se calhar nós vemos aos escalões de formação e ele não era dos melhores, e neste momento é uma promessa, e se não uma certeza, do rugby nacional, numa posição que nós precisamos muito. Uma posição que precisamos muito, e depois já vamos lá a essa parte. João, estamos aqui a falar muito do processo do crescimento de jogadores. Eu queria saber, e eu já tinha falado isto contigo e com o Luís Pissarra, quer que vocês contem um bocadinho a vossa história, como é que tu começaste a trabalhar com a Federação Portuguesa de Rugby e depois a Seleção Nacional, contando um bocadinho do teu processo e como é que e qual é que é o teu papel dentro dos Lobos, porque nós ouvimos uma estrutura que o Patrício Lasquet foi altamente profissionalizada, apesar de ainda termos aqui um bloco de amadorismo que vai evoluindo com o tempo, mas como é que foi o teu processo? Quem é o João Mirra? Então, primeiro, eu não é algo que me sinta muito à vontade de falar, mas falarei, como é óbvio, que eu estou a falar do João Mirra, profissional e funcionário da Federação. Isto sendo um desporto coletivo, eu gosto muito de deixar o mérito aos jogadores, porque acredito mesmo que o mérito é deles. Nós guiamos os jogadores, mas não somos, lá está, não somos mágicos. O meu processo na Federação, eu entrei com o professor Tomás Moraes, eu ainda era jogador, comecei a ajudar nas academias, havia uma academia de Sevens feminino,
Penso que isso também foi uma das minhas vantagens. Havia muita vontade, havia qualidade nas jogadoras, havia um número mais reduzido de jogadoras, e isso obrigou-me diariamente, semanalmente, eu ser melhor treinador, porque muitas vezes eu tinha um treino programado, tinha um planeamento feito, e chegava ao treino, bastava haver 2, 3 ausências devido à lesão, e eu tinha que reformular o treino todo. Não é o melhor método de trabalho, mas talvez naquela fase, para mim, tivesse sido bastante importante, porque me obrigou a ser melhor. Depois passei também, foi uma experiência fundamental para mim, eu passei no Sub-18 com o professor Rui Carvoeira, com o Branco, com vários treinadores, e até eu vinha um bocado com a mentalidade ainda de jogador sénior, e eu ali tive ali uma diferença de mentalidade, que era, ok, é fundamental ganhar, mas talvez nesta altura da formação deles, dos jogadores, não é o principal. Se calhar está ali no 2, está ali no top 3, mas era fundamental olhar para o jogador individualmente, porque esse jogador individualmente, nós vamos controlar primeiro o crescimento desse jogador individualmente e só depois coletivamente. Havia muita atenção. Primeiro que tudo, nós tínhamos a obrigação de colocar em cima no sub-20, não 23 jogadores da última convocatória, não era essa a ideia, porque depois eles naturalmente, uns desistem por várias razões, variadas razões, e nós queríamos, e principalmente o professor Rui Carvoeira, a grande ideia era escolher jogadores com potencial técnico-tático, físico e a nível comportamental, e não dar só 20 e tal, mas dar um número alargado em que nós, os jogadores que nós víssemos que tinha potencial, tivessem direito a serem testados, se fosse no Rabbit 15, se fosse no Rabbit 7, até havia essa preocupação. Muitas vezes os jogadores que ficaram ali de fora por muito pouco para os europeus de sub-18 iriam ter a oportunidade dos Sevens, porque se calhar até a nível pessoal para os treinadores podia ser perigoso, porque podiam ter piores resultados, porque é sempre mais fácil levar os melhores jogadores, mas ali a nossa ideia seria, nós mais do que a questão pessoal de ter uma vitória ou uma derrota, que continua a ser sempre fundamental, eu não estou a tirar isto, não estou a dizer que a vitória não é importante, é fundamental, mas era fundamental entregarmos o maior número de jogadores com potencial, porque nós não queríamos, muitas vezes olhávamos para jogadores cheios de qualidade e ficavam pelo caminho, e depois o canal vai se estreitando, e se nós não damos alguma qualidade, mas em quantidade, dentro do possível, como é óbvio, iríamos ter problemas no futuro, porque depois qualquer, seja uma empresa, seja uma modalidade desportiva, tem que haver competição interna. Se não há números de qualidade, não há competição interna, é impossível haver esta qualidade que se viu no Mundial. Eu posso falar no meu caso concreto e ir pegando agora, continuando, ir já para a segunda questão, que é, eu não sou nenhum mágico, mas é fácil para mim, enquanto treinador, ter o Rodrigo Marta, o Storti, o CP, o Vanção, o Nuno Sousa Guedes, o Simão Bento, milhões de jogadores, não são milhões, mas dezenas de jogadores com esta qualidade e poder escolher, porque eles ao fim e ao cabo sabem que se não fizerem as coisas bem feitas, se não dormirem bem, se não comerem bem, se não treinarem bem, se não fizerem ginásio, se não fizerem uma boa recuperação, vão ficar de fora, porque o jogador que está ao lado deles é do mesmo nível deles e vai-lhes passar à frente, e isso foi fundamental. Isto só existiu por causa do passado, porque as coisas não... O Patrice provavelmente foi o melhor treinador com quem eu me cruzei, foi um privilégio estar ao lado dele, mas o Patrice, muitos méritos, mas não inventou os jogadores portugueses já cá estavam. Ele é muito inteligente e muito conhecedor, percebeu, estudou o nosso passado e percebeu que conseguia casar esses jogadores com a qualidade individual e competitiva dos jogadores de França. Eu penso que isso, não sei se foi o maior mérito dele, mas foi um dos méritos muito grandes do Patrice. Foi esse mérito. Há aqui uma coisa que eu sei que muito modelo de ataque passou pelas suas mãos. Toda a gente lá fora é a coisa que fala mais. Depois das Fiji falaram muito da nossa defesa, que foi uma defesa absolutamente inacreditável, mas o nosso ataque tem sido repetidamente, e eu falo com jornalistas e com antigos jogadores, toda a gente diz que é um ataque brilhante, que quando explode e não para. Já falaste aqui do processo que isto vem desde os miúdos, chegando aqui aos séniores, como é que se dá este clique constante na equipa é um ponto que vocês conseguem meter uma defesa da Austrália ou do País de Gales ou das Fiji completamente em apuros, quando toda a gente esperava que elas conseguissem adaptar-se melhor a nós? Fácil de responder. Primeiro, só voltando atrás, porque eu acho que me esqueci
de responder a uma coisa. Tu estás a perguntar qual era o meu papel mais exatamente dentro da estrutura. Havia 3 treinadores de avançados e depois houve mudanças, mas neste momento era o Lois, o Mika e o David, e eu estava nos 3 quartos, mas a questão é que o Patrício era um treinador, sendo o treinador que fazia esta união entre os vários treinadores, ele estava sempre um bocadinho mais, eu trabalhava mais sobre a alçada dele do que os restantes, por isso eu mesmo estando sozinho, nunca estava sozinho, tinha a sorte de estar a trabalhar diretamente com ele. Consegues repetir esta última pergunta que agora esqueci-me? Consigo. Queria perceber um bocadinho como é que este nosso modelo de ataque funciona tão bem. A questão do ataque, fácil. Partiu muito do Patrício, quando chegou cá já sabia quem nós éramos, até treinadores, mas principalmente os jogadores, e uma das coisas que ele fez bem, no meu entender, foi, tendo a sua ideia de jogo, tendo o seu modelo de jogo, ele quis potenciar ao máximo as características, ele não quis replicar nenhum modelo de jogo, não quis trazer de fora e colar. Normalmente isso não dá coisa boa. Penso que uma das coisas em relação aos 3 quartos que nós tivemos, nós fomos buscar muitas coisas aos Sevens, olhamos para as características dos nossos jogadores e houve muitas coisas dentro do treino que nós usámos os Sevens, nomeadamente trabalhar coletivamente a questão de tentar criar uma desorganização na defesa contrária, mas depois a maneira como atacávamos, principalmente com os 3 quartos, trabalhando isso nos treinos, como é óbvio, nós trabalhamos muito, uma porcentagem do treino era já com a defesa desorganizada. Era fácil, lá está, porque havia muita quantidade e qualidade de jogadores. Tínhamos de ter sempre um bocadinho de cuidado. Em relação aos treinos, também fomos buscar isso um bocadinho aos Sevens, que os treinos não podiam ser muito longos, tínhamos um controle muito apertado da carga que eles tinham no treino, porque esses treinos depois podiam ser perigosos a nível de lesões. Eu agora perguntava se já não falta muito tempo, que eu não quero tirar muito tempo a ti, mas o melhor momento destes últimos 6 anos que tu tiveste a trabalhar para as seleções nacionais e o momento mais difícil, não digo o pior, mas o mais difícil para ti, se puderes escolher um e o outro. Assim, obviamente o Mundial é o momento mais alto enquanto treinador numa seleção nacional, mas tirando o Mundial, porque é uma resposta mais óbvia, eu gostei muito de trabalhar com a seleção feminina quando nós estivemos no processo do Olímpico. Eu gostei mesmo muito, foi algo que a maneira como elas se entregavam à causa, não sendo muitas e nem todas tendo as melhores condições para serem jogadoras, de Sevens àquele nível, houve um ano que nós trabalhámos e elas tiveram uma transformação brutal e isso foi dos melhores momentos que eu tive enquanto treinador. O outro lado da moeda também foi o ano a seguir, quando acabou o processo olímpico, quando no processo masculino de 15, quando saem 1 ou 2 jogadores, é fácil repor porque estão a vir a aparecer jogadores de baixo. No feminino não foi isso. Elas a partir desse ano tiveram que se calhar focar mais na sua vida pessoal, sua vida profissional, e nós estávamos atrás de algo. Eu senti-me como treinador a querer puxar uma coisa que não era possível. Provavelmente devia ter saído tenha sido o mais alto e o mais baixo. Muito bem. João, agora nós vamos ter os lusitanos pela frente, até o final do ano, a Supercup mudou um bocadinho aqui o modelo, nós fomos metidos no mesmo grupo que os nossos primos ao lado, o Tel Aviv Heat e o Black Lion. Eu pergunto-te, como uma das pessoas que vai fazer parte aqui do staff técnico dos lusitanos, ou que fez, o que é que nós podemos olhar para a frente para estes últimos 3 anos? 3 anos, estes próximos 3 meses, se é uma questão de que vamos lá para ganhar, que é sempre o objetivo, ou se este ano é para lançar uma nova leva de jogadores para começarem a se adaptar a este nível que é já super exigente, ao contrário do que algumas pessoas pensam que acham que a Supercup é super um pouco patente. Eu fiz parte do passado da estrutura do staff dos lusitanos. No futuro ainda está em aberto, ainda estou a falar com a Federação, mas saltando por isso, eu estou a dar a minha opinião pessoal, não estou a falar de qual é a ideia da Federação, mas eu penso que naturalmente, não sendo uma posição oficial, eu penso que será ambas
ambas as coisas que tu disseste, será sempre para ganhar. Nos séniores não há, eu há bocado estava a falar do sub-18, é importante ressalvar, os séniores é sempre para ganhar. Agora eu não acredito em grandes mudanças de geração, de repente saem todos e entram, eu não acredito nada disso. Acho que as boas equipas têm uma coluna vertebral forte, que são aquela média idade, se calhar 26, 27 anos, mas tem que ter jogadores mais velhos e jogadores mais novos. E eu não essa reciclagem, no bom sentido, de jogadores tem sido feita gradualmente. Nós vemos a nossa seleção nacional e são jogadores muito novos. Isto tem que ser algo gradual, tem que ser os lusitanos, além de irem sempre atrás da vitória, é fundamental para dar estímulos e experiência internacional a jogadores que jogam no campeonato nacional. Isso vai continuar a ser uma das premissas fundamentais dos lusitanos, competir sempre para ganhar e continuar nada num corte radical com nada. Não, nós nem temos quantidade para fazer esse corte, mas uma mudança gradual, como foi feito há um ano, como foi feito há 2, como foi feito há 3, isso faz parte. Os processos param, morrem, não, os processos têm que estar constantemente a evoluir. Muito bem, olha, eu vou fazer aqui 4 perguntas muito rápidas, antes de pedir depois mais uma coisa final. Perguntava, durante estes 4 meses, ou mais pessoalmente no mês do Mundial que vocês estiveram ali para os jogos, se um momento super divertido que tenha acontecido dentro da equipa. Sim, houve. O grupo é bom. O grupo é bom. Penso que também um dos méritos do Patrício, que eu também provavelmente aprendi, nós quando somos um bocadinho, eu já sou velho, mas sou mais novo que o Patrício, nós jogamos muitas coisas preto e branco, e eu acho que um dos desafios do nosso crescimento, eu agora falo de treinador, porque eu não tenho capacidade de falar, eu não estou a falar a nível humano, estou a falar a nível treinador, é nós sabermos perceber que às vezes não há só preto e branco, e eu acho que isso aconteceu de uma maneira muito bem gerida pelo Patrício, que foi, nós não temos que ser amigos todos dentro do grupo, vamos ser amigos, é muito melhor se formos amigos, mas vai sempre haver ligações mais fortes entre os jogadores e os treinadores, isso faz parte, nós temos é que ter regras, temos que nos respeitar, e depois as coisas surgem naturalmente, e essa ligação no grupo normalmente surge, eu acho que exclusivamente, surge dentro do treino e dentro dos jogos. Depois as pessoas vão estar mais com um, mais com o outro, mas todo o grupo era divertido, nós conseguimos ter um ambiente saudável, percebemos todos, eu até falo por mim e alguns jogadores, que nós somos, se calhar tem a ver com a nossa maneira de ser, de português, somos muito intensos, provavelmente nós percebemos que, estando 4 meses juntos, nós tínhamos que tirar um bocadinho o pé no início para respeitar um bocadinho mais o espaço do outro, porque senão facilmente entrávamos ali em cansaço uns com os outros. Isso não aconteceu, não é fácil conviver 4 meses com o mesmo grupo, não é fechados, mas quase fechados, isso não é fácil, à partida não era, correu muito melhor do que eu achava, e depois as coisas engraçadas surgiam no dia a dia, não foi nada programado, de repente fazíamos uma roda e tínhamos que contar histórias, não foi nada disso, surgiu no dia a dia. Nós temos temos a sorte de trabalhar com miúdos muito bem formados e muito, muito engraçados, naturalmente. Já agora, quem é o mais engraçado para ti? O Manuel Cardoso Pinto, sem dúvida alguma. Eu raramente o vi chateado, só quando jogava um bocadinho menos, fazia assim uma cara mais, não sorria tanto, mas acho que acho que é uma referência para mim. Não foi um jogador titular desde o início, soube estar em grupo e é mesmo engraçado. Consegue-se dar com o mais velho, com o mais novo, com o que nasceu em Portugal, com o português que nasceu em França. É o mais engraçado, sem dúvida. Já agora, no outro lado da moeda, o mais sério, se havia alguém que fosse extremamente sério. Ou que tentava fazer uma cara mais séria, mas tu sabias que ali por baixo havia... Eu acho que ele não é sério, eu acho que às vezes o que parece mais sério é o Chico Fernandes. Tem aquela cara mais séria, às vezes até mete um bocadinho de medo, mas não, depois também é muito boa pessoa, é bem formado, se calhar tem que se conhecer um bocadinho melhor, para ele também deixar entrar, também já não tem 20 anos, se calhar também ele próprio já tem essa carapaça da vida dele, mas não é, assim olhando, sem o conhecer, talvez o Francisco Fernandes. O melhor ensaio para ti de Portugal neste Campeonato do Mundo, ou aquele que te trouxe mais alegria, para além do marcado pela Marta no último jogo?
Penso que o do Storti contra a Geórgia, acho que esse ensaio trouxe-nos, como foi um ensaio que nós estávamos a passar um momento que não era muito bom, e nós percebemos que nós conseguimos fazer este ensaio com esta qualidade neste momento, então quando começarmos a jogar bem, vamos conseguir ganhar alguns jogos. Queres deixar, eu vou-te pedir uma mensagem no fim, mas antes dessa mensagem, isto é parecido, queres deixar uma palavra para as hostes de pessoas que estiveram naquelas bancadas e pintaram de vermelho e verde Sim. Os nossos jogos de Portugal? Quero agradecer, eu já tinha dito isto quando tive uma entrevista a seguir a um dos jogos, penso que talvez fosse o melhor que eu tenha tirado deste Mundial, pode parecer ridículo dizer isto, foi o apoio que nós tivemos, foi brutal. Como é que nós conseguimos ser um país de dimensões e de população pequenos em relação a outros países e conseguimos ir para o meio da Europa, encher estádios, foi algo que nos sensibilizou. Uma história de uns amigos nossos que estavam no estádio e estavam sentados um casal, já com 60 e tal anos, segunda geração de imigrantes, não faziam ideia o que é o rugby, e eles ficaram surpreendidos e ficaram emocionados, porque estar no país deles, onde eles saíram para trabalhar e de repente passado umas décadas estão nesse mesmo país com o estádio todo a gritar Portugal, a cantar o hino como nós cantamos, sensibilizou certamente a eles e a nós também nos sensibilizou muito, porque ao fim e ao cabo o desporto também são emoções, não é? Nós queremos tocar nas emoções das pessoas, por isso é que penso que Portugal gostaram tanto das exibições de Portugal por causa disso, tem a ver com a questão, nós sendo cerebrais e sendo muito táticos, nós nunca pusemos a emoção do lado, que não nos quisemos anular. Penso que as pessoas se reveram nisso, não é? Olham para uma equipa que se calhar com menos condições à partida, mas que se tenta superar individualmente e coletivamente, e isso mexe com as pessoas, porque as pessoas depois fazem essa transição também para o resto da vida deles, que é, muitas vezes há situações muito mais complicadas do que as desportivas, e nós muitas vezes não podemos baixar os braços, temos que continuar em frente, temos que pensar por nós, que é uma coisa importante, que está, quando se ganha o apoio é mais fácil, não é? No caminho às vezes algumas derrotas não é assim tão fácil, isto também é uma lição, que é para nós fazermos uma autoanálise todos os dias, perceber se estamos a fazer as coisas bem ou as coisas mal, quando estamos a fazer as coisas mal, ter a humildade de retificar, e se for preciso pedir desculpa às pessoas que estão ao nosso lado, mas depois perceber que há questões inegociáveis na nossa vida, neste caso na nossa vida desportiva, que se nós acreditamos dela, temos que seguir em frente. Eu acho que isso foi uma das grandes lições que esta equipa e que estes jogadores nos deram. A mim deram. Muito bem. João, para terminar, eu gostava que tu deixasse uma mensagem para o rugby português, para o futuro que se segue, porque depois do Mundial e temos feito o que fizemos, agora segue-se a parte mais difícil, que é manter-nos lá, porque lembro-me uma vez conversar contigo, com o professor Ricardo Voeira, com o Lois, estavam todos, e que o mais fácil nisto tudo é chegar lá acima, porque depois o que custa mais é manter o mesmo nível e o mesmo time. Eu não sou a pessoa ideal para dar ideias, nem dar conselhos, nem mensagens ao rugby nacional. Eu não sou ninguém para isso. Óbvio que o chegar custa, o manter e o continuar, porque fazer igual já não é história. É que a questão não é só manter, a questão é continuar este crescimento. Penso que esse trabalho já está a ser feito pela Federação, não foi feito agora, já foi feito há meses para isto, porque o mundo não acabava depois do Mundial. A única mensagem que eu posso dar, mas também é para mim, que é perceber que há guerras desportivas, as outras guerras não têm nada a ver com isto, guerras desportivas que nós temos dentro do campo, que é só aí que deve haver, mas quando são momentos de seleção nós temos que fazer o que fizemos brilhantemente, que é unirmos todos em apoiar a seleção. Mas isso, eu esta mensagem quase não preciso passar, porque eu ao fim e ao cabo eu acho que as pessoas ensinaram-me isto, eu não estou a ensinar ninguém, nem posso pedir nada. Tudo o que nós tivemos foram mensagens brutais, vimos pessoas de variados de clubes, de outras cidades, das nossas, e o apoio foi brutal. E era independente do clube que o jogador era, e isso foi uma coisa que me marcou muito, que no momento de união, nós estivemos lá, no momento que era necessário haver essa união. Mas isto também eu penso que é algo característico do português, não é? Eu vejo um bocadinho o português como aquela família tradicional que está sempre a discutir, vai para a mesa discutir e o irmão está chateado com o primo, né? Mas quando é preciso estarmos todos unidos, nós estamos. Eu acho que aí nós não levamos lições das outras,
Levamos algumas de outras áreas, mas dessas nós não levamos. Nós, quando é uma coisa nossa, quando é para proteger e para trabalhar o nosso país, nós não levamos lições de ninguém, acho que até damos. Muito obrigado, João Mirra, por esta entrevista. Obrigado, boa sorte para o futuro. As pessoas que estiverem em casa podem seguir o João Mirra pelas seleções nacionais e pelas redes sociais, e esperamos que continue o trabalho. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado, eu.